Você já sentiu que existe uma barreira invisível entre o seu esforço diário e a conta bancária que você deseja ter? Talvez você passe horas se dedicando, estudando e planejando, mas no final do mês a sensação é de que você está apenas enxugando gelo. E se eu te dissesse que o que separa você da prosperidade não é a economia, nem a sua sorte e muito menos o seu chefe? O que define o seu saldo é um processo físico real que acontece agora mesmo, dentro das suas células e ao redor de cada átomo do seu corpo. Nos próximos minutos, nós vamos mergulhar no mecanismo exato que transforma pensamento em matéria e entender por que a maioria das pessoas está, sem saber, treinando o próprio olhar para destruir a riqueza antes mesmo dela se manifestar. Na visão de Hélio Couto, o universo não é um lugar de objetos sólidos e recursos finitos, mas um oceano de possibilidades infinitas, onde o seu papel como observador é a única coisa que realmente importa. Se você ficar comigo até o fim, você vai descobrir como parar de congelar a escassez na sua vida e como começar a colapsar a função de onda na frequência do ouro. Eu vou te mostrar o erro clássico que 99% da humanidade comete ao tentar ganhar dinheiro. E qual é a virada de chave mental que faz o fluxo da abundância se abrir de forma mecânica e inevitável? Prepare-se, porque hoje nós vamos sair do plano das suposições e entrar na engenharia da realidade. Imagine que você está diante de um caixa eletrônico. Você insere o seu cartão, digita a senha e espera. Naquele pequeno intervalo de segundos entre o comando e a resposta do sistema, existe um estado de pura incerteza. Para a física clássica, o dinheiro ou está lá ou não está. Mas para a mecânica quântica, que é o fundamento de tudo o que o professor Hélio Couto ensina, esse dinheiro existe em um estado de superposição. Isso significa que todas as realidades possíveis estão vibrando simultaneamente no campo quântico. A realidade em que você tem milhões e a realidade em que você está no vermelho são apenas ondas de probabilidade. O que faz uma dessas ondas se tornar um fato concreto na sua tela é o que a ciência chama de colapso da função de onda. Na visão da ressonância harmônica, você não é apenas um espectador da sua vida financeira. Você é o cientista que, ao observar o campo, obriga o universo a escolher uma posição. O problema é que fomos condicionados a observar da maneira errada. Fomos ensinados que a matéria é a realidade final e que o dinheiro é algo externo que precisamos perseguir. Essa visão materialista é o que Hélio Couto chama de ilusão da Ilha da Tartaruga. Imagine povos isolados em ilhas distantes. Um grupo acredita que o mundo repousa sobre as costas de uma tartaruga gigante, enquanto o outro jura que o sustentáculo é um elefante. Eles passam séculos lutando e discutindo para provar quem está certo. Mas o fato é que nenhum deles jamais viu a tartaruga ou o elefante. Eles estão brigando por construções mentais, por sombras da realidade. O mercado financeiro, a busca por status e a ansiedade pela sobrevivência são as nossas tartarugas e elefantes modernos. Gastamos uma energia vital imensa tentando manipular a matéria com a matéria, tentando resolver falta de dinheiro com mais trabalho braçal ou com novos empréstimos. Mas, segundo os ensinamentos de Hélio Couto, isso é como tentar mudar a imagem em um espelho tentando pintar o reflexo. Para mudar o reflexo, você precisa mudar o objeto que está diante do espelho. E o objeto, nesse caso, é a informação que você carrega no seu campo eletromagnético. Tudo o que existe, do ar que você respira ao ouro guardado nos cofres centrais, é feito de átomos. E o átomo é constituído por 99,9% de vácuo. No entanto, o professor enfatiza que esse vácuo não é o vazio absoluto, mas sim o vácuo quântico, uma fonte inesgotável de energia e, acima de tudo, de informação. O dinheiro, antes de ser um pedaço de papel ou um dígito em um servidor de banco, é pura informação vibrando em uma determinada frequência. Quando do universo foi emanado,
O que foi projetado foi uma rede complexa de informações. Portanto, se você deseja alterar a sua realidade financeira, o seu foco não deve estar no papel moeda, mas na informação que você está enviando para o campo. É aqui que a maioria das pessoas trava, pois vivemos mergulhados em uma hipnose coletiva que diz que o recurso é escasso e que o sucesso de um depende do fracasso de outro. Para entender como sair dessa armadilha, precisamos olhar para o experimento da dupla fenda, que é o alicerce para compreender a prosperidade sob a ótica quântica. Nesse experimento, os cientistas observaram que o elétron se comporta como uma onda de infinitas possibilidades quando não está sendo monitorado. Ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, mas, no momento em que um detector é colocado para observar por qual fenda o elétron passa, ele instantaneamente deixa de ser onda e se torna uma partícula sólida. Ele escolhe-se uma posição única. O ato de observar colapsa a onda. Agora traga isso para o seu cotidiano. A cada microsegundo, a sua consciência está observando a sua vida. Se ao abrir o aplicativo do banco e ver um saldo baixo, você sente aquele aperto no peito, uma angústia profunda e um medo paralisante do futuro. Você acabou de realizar um colapso de onda. Você olhou para o oceano de possibilidades e disse ao universo que a única realidade que você reconhece é a da escassez. O universo, sendo um sistema de resposta perfeito e impessoal, simplesmente replica essa informação. Ele diz amém ao seu sentimento. Se você vibra na falta, você recebe mais situações que justifiquem o sentimento de falta. Isso nos leva a um conceito fundamental, chamado efeito Zenão quântico. Na física, se você observa um sistema instável de forma contínua e obsessiva, você impede que ele evolua. Você congela o sistema. Quando você fica monitorando a falta de dinheiro o dia inteiro, conferindo os boletos com ansiedade e reclamando do preço das coisas, você está exercendo o efeito Zenão sobre a sua pobreza. Você está paralisando o processo de criação de novas realidades porque a sua observação é constante na direção do problema. É como se você estivesse segurando uma mangueira de jardim com tanta força que a água não consegue fluir. O professor Hélio Couto explica que, para a água correr, você precisa soltar. Mas soltar não significa cruzar os braços e não fazer nada. Existe uma diferença vital entre o trabalho do escravo e o trabalho do co-criador. Hélio costuma dizer que é preciso trabalhar muito, trabalhar feito um mouro. Mas o segredo não está na quantidade de suor, e sim na qualidade da frequência que você imprime nesse esforço. Pense em um burro de carga. Ele trabalha de sol a sol, carrega um peso imenso e no final do dia recebe apenas o suficiente para não morrer de fome. Por que ele não fica rico? Porque a frequência dele é de sobrevivência, de esforço sem propósito criativo, de pura resistência. Muitas pessoas vivem assim, trabalhando com raiva, com inveja do sucesso alheio, ou com o único objetivo de provar algo para os outros. Essa vibração de baixa frequência cria o que o professor chama de antimatéria no campo da pessoa. Mesmo que ela consiga algum dinheiro por vias puramente mecânicas ou egoístas, esse dinheiro vem acompanhado de um peso. É o dinheiro que traz a doença, que afasta os amigos sinceros ou que desaparece em uma crise inesperada. É o exemplo que o professor dá sobre o investimento em crocodilos. Naquele antigo esquema, as pessoas compravam papéis que supostamente valiam crocodilos em uma fazenda distante. O valor do papel subia porque as pessoas acreditavam na mentira, movidas pela ganância. Mas fisicamente, não havia crocodilos suficientes e nem tempo biológico para que eles nascessem na velocidade dos lucros prometidos. Era uma bolha de ilusão. Quando a realidade física se impôs sobre a mentira, a onda colapsou em poeira e muitos perderam tudo. O dinheiro sólido, aquele que cresce e permanece, precisa de um lastro real. E esse lastro não é o ouro do Banco Central, mas a sua capacidade de gerar valor para o todo. O todo, ou a fonte primordial, é pura abundância, alegria e expansão.
Para colapsar a onda do dinheiro de forma positiva, você precisa entrar em ressonância com essa fonte. O amor, na definição da ressonância harmônica, não é um sentimento romântico de novela, mas a força de unificação que mantém os átomos unidos. Quando você trabalha com amor, ou seja, com o desejo sincero de servir, de resolver um problema para alguém ou de melhorar a vida das pessoas, você está emitindo uma onda de alta frequência. Você se torna um canal por onde a prosperidade do todo pode fluir. O ego, no entanto, é o maior sabotador desse processo. O professor frequentemente compartilha o caso de pessoas que começam a ter resultados com a ressonância harmônica, e assim que o fluxo abre, o ego infla. A pessoa começa a achar que ela é a única responsável pelo sucesso. Esquece da gratidão e passa a usar o novo status para humilhar os outros. O resultado é quase sempre o mesmo. O campo fecha, os clientes somem e a torneira da prosperidade é interrompida. O dinheiro não é algo que você possui, é um fluxo que passa por você. Se você tenta agarrar o fluxo com força, ele para. O conceito de soltar é talvez o mais difícil de ser compreendido pela mente ocidental. Fomos treinados para o controle, para a posse e para a garantia. Mas na mecânica quântica, quanto mais resistência você oferece, menor é a corrente. Imagine um arqueiro zen. Ele tem um alvo claro. Ele coloca toda a sua força para puxar a corda do arco. Ele se torna um com o equipamento. Mas no momento do disparo, ele solta a flecha sem nenhuma ansiedade pelo resultado. Ele confia no processo. Se ele ficar segurando a corda com medo de errar, os seus músculos vão tremer e a flecha vai cair aos seus pés. Criar dinheiro exige esse equilíbrio delicado, ter uma meta clara, agir com máxima dedicação e, ao mesmo tempo, ter o desapego emocional de quem sabe que o universo já proveu a solução. O segredo que o professor Hélio Couto enfatiza é a frase bíblica que diz que tudo o que pedirdes, crendo que recebestes, recebereis. Note bem o tempo verbal, crendo que já recebeu. Isso é gratidão antecipada. A gratidão muda a química do seu cérebro e altera o seu campo eletromagnético. Quando você agradece antes mesmo da materialização física, você está enviando uma mensagem clara ao campo quântico de que aquela realidade já é um fato. O universo então reorganiza na matéria para que ela combine com a sua vibração interna. Muitas pessoas tentam enganar o universo. Elas dizem palavras de afirmação positivas, enquanto por dentro estão tremendo de medo da conta de luz que vai vencer. O universo não lê os seus lábios, ele lê a sua vibração. Se a sua vibração é de medo, o colapso será de mais motivos para ter medo. É por isso que a ressonância harmônica é apresentada como uma ferramenta de limpeza. É preciso limpar os traumas, os preconceitos e as crenças limitantes herdadas por gerações. A ideia de que o dinheiro é sujo ou de que ser rico é um pecado são informações que bloqueiam o colapso da onda da prosperidade. Você precisa se dar permissão para ser próspero, entendendo que a sua riqueza é uma forma de expandir a obra da criação. Quando você tem recursos, você pode estudar mais, ajudar mais pessoas e criar soluções melhores para o mundo. A pobreza não ajuda ninguém, ela apenas limita a expressão da sua centelha divina. A centelha divina dentro de você é o próprio todo em miniatura. Ela possui toda a informação necessária para a sua evolução e prosperidade. O professor explica que essa centelha se comunica conosco o tempo todo através da intuição. Às vezes, é aquele sussurro que diz para você ligar para um conhecido, para estudar um determinado assunto ou para mudar a rota de um projeto. Mas se você estiver sintonizado na estação do medo e da crise, você não conseguirá ouvir essa orientação. Você acaba seguindo a manada. E a manada geralmente está caminhando para o que Hélio Couto chama de leprosário. Um estado de consciência onde todos reclamam e ninguém age. Ele conta a história de um pregador que recebeu a instrução intuitiva de ir pregar em um leprosário. O ego dele resistiu bravamente, temendo a doença,
A voz interior foi clara: ou você vai lá para pregar, ou você vai como paciente. Isso pode parecer duro, mas é a lógica da resistência. Se o seu caminho de crescimento exige uma mudança de atitude e você resiste por orgulho ou preguiça, a vida acaba criando situações de pressão, como uma demissão ou uma falência, para te obrigar a se movimentar. Não espere a dor chegar para mudar a sua frequência. Mude por inteligência. Entenda que o dinheiro é um resultado do valor que você gera. Se você quer ganhar mais, resolva problemas maiores. O egoísta quer o bônus sem o ônus. Ele quer ganhar sem servir. Mas esse caminho leva à entropia. A verdadeira riqueza sólida é aquela que vem do colapso de onda consciente, onde você se alinha com o fluxo do todo. Imagine a sua vida financeira como um rádio. Existem milhares de estações transmitindo ao mesmo tempo no ambiente. Existem ondas de dívida e existem ondas de milhões de reais. Elas estão todas aqui agora. O que define qual música você vai ouvir é o seu dial, o seu sentimento predominante. Se você acorda reclamando, você sintonizou na frequência da escassez e o seu dia vai colapsar eventos que confirmem essa escolha, como um pneu furado ou uma venda perdida. Se você acorda em estado de apreciação, focado em dar o seu melhor e confiando na abundância, você sintoniza na prosperidade. As ideias começam a surgir, os encontros sincrônicos acontecem, e as oportunidades aparecem de onde você menos espera. Não é milagre, é mecânica quântica aplicada. O erro de quase todo mundo é tentar consertar a vida mexendo apenas nas partículas, no mundo material. Elas tentam resolver o desespero comprando coisas que não podem pagar, ou tentando forçar situações que não estão maduras. Você precisa ir na causa, na informação. Sem limpar o lixo emocional e as lealdades invisíveis à pobreza da família, você continuará repetindo os mesmos padrões ano após ano. A mudança precisa ser profunda, uma verdadeira reforma íntima. Você precisa ter a coragem de ser o diferente no seu círculo social, de não participar das conversas sobre como tudo está difícil e caro. Para quem é um co-criador consciente, nunca existe crise. Existe apenas realinhamento. O universo é infinitamente rico. Olhe para as estrelas, para a sua natureza, para a complexidade da vida. Não falta nada na fonte. O que falta é a nossa capacidade de sintonizar e permitir que essa abundância se materialize através de nós. O professor Hélio Couto é categórico ao dizer que não existe almoço grátis no universo. O preço da prosperidade é o seu crescimento pessoal. É o tempo dedicado ao estudo, à disciplina mental e à superação do próprio ego. Se você quer viver como um rei, você precisa ter a responsabilidade de um rei que cuida e provê para o seu povo. Pare de culpar o sistema, o governo ou o passado. No momento em que você assume que é o observador que colapsa a própria realidade, você recupera o poder de mudar tudo. O mundo externo é apenas um cenário moldado pela sua consciência. Se você mudar a frequência da transmissão, a imagem na tela da sua vida tem que mudar obrigatoriamente. É uma lei física, tão constante quanto a gravidade. Para que este conhecimento continue alcançando mais pessoas e para que possamos manter a profundidade deste estudo aqui no canal, existe uma forma muito simples e poderosa de você praticar a circulação de energia e a gratidão. Muitas vezes nós precisamos comprar itens para o nosso dia a dia, desde um livro que vai expandir nossa mente até um simples utensílio doméstico. Você pode fazer essas compras de uma maneira que apoie a continuidade deste trabalho sem gastar um centavo a mais por isso. Basta acessar o site atlasdaconsciência.com.br. Lá você encontrará botões que te redirecionam para as maiores plataformas de compras, como a Amazon, o Mercado Livre e a Shopee. Ao entrar nessas lojas através do nosso portal, uma pequena parte do valor da sua compra é revertida para o canal como forma de apoio. Mas você paga exatamente o mesmo preço que pagaria normalmente. Não importa o que você vai comprar, pode ser qualquer produto. É um gesto de alinhamento com o fluxo de dar e receber. Ao fazer isso,
Você está dizendo ao universo que você valoriza a informação que recebe e que deseja que ela continue circulando. É uma prática simples de abundância que fortalece a nossa comunidade e permite que tragamos conteúdos cada vez mais densos e transformadores para você. Ao longo desta nossa jornada de hoje, vimos que o dinheiro não é o fim, mas um meio de expressão da vida. O colapso da função de onda é a ferramenta que o Criador nos deu para sermos artistas da nossa própria existência. Não se contente com as migalhas da escassez quando o banquete da abundância está disponível no campo quântico. Comece hoje mesmo a observar a sua vida com outros olhos. Substitua o medo pela curiosidade, a reclamação pela gratidão e o egoísmo pelo serviço. Lembre-se sempre da lição do arqueiro. Mire com clareza. Coloque a sua energia no trabalho necessário, mas tenha a paz de espírito para soltar e confiar. O tempo do universo não é o tempo do nosso relógio, mas o resultado é garantido para quem mantém a coerência vibracional. A sua centelha divina sabe o caminho da sua fortuna. Basta você silenciar o barulho do mundo e começar a ouvir. A transformação da sua realidade financeira começa no exato momento em que você decide mudar a sua identidade de vítima do sistema para co-criador da realidade. Sair da matrix de pensamento limitado exige esforço constante, mas a liberdade que se encontra do outro lado não tem preço. Continue estudando, continue expandindo e, acima de tudo, comece a aplicar esses conceitos nas pequenas coisas do seu dia. Observe como a sua realidade reage quando você muda o seu humor e a sua expectativa. Você vai perceber que o universo é um espelho muito mais sensível do que você imaginava. Agradeço por você dedicar o seu tempo a essa expansão de consciência. Se este conteúdo fez sentido para você, eu te convido a deixar um comentário compartilhando qual área da sua vida você vai começar a observar com a frequência da gratidão a partir de agora. A sua interação é fundamental para que essa onda de informação chegue a mais buscadores. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os nossos próximos mergulhos na obra de Hélio Couto, onde continuaremos desvendando os mistérios da mecânica quântica aplicados à vida real. Até a nossa próxima expansão.